Qual é o limite da atuação das Forças Armadas num regime democrático? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente do YouTube. E eu, professor Renan Abranges, essa semana estou abordando com vocês o golpe republicano de 1889. Na última segunda-feira, dia 15, nós nos lembramos, não vou dizer que nós comemoramos, acho que nesse caso comemorar seria uma palavra muito forte. Então nós nos lembramos do aniversário do golpe de Estado que implantou a forma republicana de governo no nosso país. Lembrando que esse golpe de Estado foi conduzido pelo Exército, que desde então tornou-se uma força política extremamente ativa no nosso país, participando inclusive de diversas rupturas institucionais que caracterizaram o regime republicano. Sobre a atuação política das Forças Armadas, não só no nosso país, mas em qualquer democracia que se preze, existe um livro chamado O Soldado e o Estado, de um autor conservador estadunidense já falecido, chamado Samuel Huntington. Nesse livro, Huntington fala da importância para a saúde, para a qualidade de uma democracia, que as tropas, que as Forças Armadas, de maneira geral, enquanto instituição de Estado, permaneçam distantes de governos, de partidos, que elas se mantenham como instituições sólidas, permanentes, a serviço do Estado e não de governos transitórios. Em outras palavras, Huntington está alertando para o perigo de as Forças Armadas atuarem diretamente no processo político. Com efeito, nos Estados Unidos, nós podemos observar que nunca, desde a independência do país, as Forças Armadas atuaram junto a governos. Muito pelo contrário, elas têm se mantido fiéis ao Estado norte-americano, independentemente de quem seja o presidente de ocasião. Uma situação semelhante é observada em várias outras democracias ocidentais, como, por exemplo, Reino Unido, Bélgica, Suíça. Entretanto, ao longo da história do nosso país, não foi bem isso que nós pudemos perceber. Desde a implantação da República, insisto, por um golpe de Estado conduzido pelo Exército, as Forças Armadas têm sido uma força muito atuante, muito participativa nos processos políticos nacionais. E é possível perceber uma origem histórica para isso. É sobre essa origem histórica que eu gostaria de falar. Vejam, apesar de o Exército Brasileiro remontar à época da independência, ele foi uma instituição bastante frágil e limitada até o início da Guerra do Paraguai em 1865. Até então, quem de fato detinha o poder armado, sobretudo no interior do país, era a Guarda Nacional, uma instituição criada durante o período regencial, no governo de Diogo Antônio Feijó, e que cumpria as funções de defesa e manutenção da ordem. Foi somente com a Guerra do Paraguai e a necessidade da criação de um efetivo de combate que o Exército Brasileiro se constituiu de fato, ganhou corpo e ganhou força política. Com o final da guerra, em 1870, boa parte das tropas, especialmente os setores mais jovens do Exército, aderiram com muita força ao abolicionismo e ao republicanismo. Muitos historiadores tentam apontar as razões pelas quais as tropas brasileiras se politizaram dessa forma. Um dos motivos indicados é o fato de o Brasil ser a única monarquia das Américas e muitos desses soldados terem contato com os ideais republicanos, por exemplo, do Uruguai, da Argentina ou até mesmo do Paraguai. Quanto ao abolicionismo, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão e é fato que, nesse momento, segunda metade do século XIX, as instituições escravistas já davam sinais de degeneração, especialmente se nós considerarmos que boa parte dos soldados brasileiros vitoriosos no Paraguai eram escravizados libertos em função da sua participação no conflito. É natural que o abolicionismo tenha se tornado uma pauta defendida também pelas Forças Armadas. A grande questão de caráter filosófico é que, por essa mesma época, a filosofia positivista chega ao Brasil e entra no Exército Brasileiro através da Escola Militar da Praia Vermelha, que era naquela altura a principal instituição formadora das tropas brasileiras.
Especialmente o jovem oficialato do Exército se encantou com o pensamento positivista e, em função dos princípios positivistas, passa a defender o republicanismo no Brasil. Mas não só, né? Além da defesa do republicanismo, o Exército assume para si o papel de protagonista dos processos políticos brasileiros. Passa a se atribuir uma função quase que de um novo pai da nação e começa a se articular para ser cada vez mais atuante nesses processos políticos, fato que vai culminar no golpe de 15 de novembro de 1889. Porém, é bom lembrar que antes disso, ainda nas décadas de 1870 e 1880, o Exército já havia se envolvido nas chamadas questões militares. Alguns oficiais vinham manifestando seus posicionamentos abolicionistas e republicanos de maneira pública, o que era, na época, proibido pela legislação, aliás, é proibido até hoje, é vedado a um soldado da ativa emitir publicamente opiniões de caráter político, e esses soldados, na ocasião, foram então punidos pelo governo brasileiro, fato que desencadeou a ruptura definitiva entre o Exército e a monarquia. É bom lembrar que, ainda que a monarquia brasileira estivesse passando por uma crise política e sendo contestada por diferentes setores da sociedade, ela ainda contava com a popularidade e o apoio de grande parcela da sociedade brasileira. Poucos acreditavam que o golpe de 1889 pudesse ter sucesso. O próprio Dom Pedro II, num primeiro momento, segundo relatos da época, não deu muito crédito ao movimento que começou no Rio de Janeiro. O fato é que os militares republicanos foram bem-sucedidos, a República se instituiu e o Exército brasileiro passa a ocupar um lugar central na política. Seguiram-se 5 anos de uma república quase que exclusivamente militar, a chamada República da Espada, com os governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto, e mesmo depois, com a condução do poder para os civis, com o início do governo do presidente Prudente de Moraes, o Exército continuou ocupando um lugar central na política brasileira. O Exército vai estar por trás dos grandes movimentos, as grandes rupturas institucionais. Por exemplo, a Revolução de 1930, o golpe que implantou o Estado Novo em 1937, a deposição de Vargas em 1946 e o golpe que destituiu o presidente João Goulart em 1964. É possível perceber, então, que as Forças Armadas, sobretudo o Exército, insisto, passam a preencher uma espécie de tutela da sociedade brasileira. Ele, o Exército, atribui a si mesmo o papel de condutor do progresso nacional, de agente responsável por direcionar a sociedade brasileira rumo ao desenvolvimento. E essa concepção, na visão de Samuel Huntington, é muito perigosa para a qualidade de uma democracia, porque você coloca nas mãos de uma força armada o poder de decidir pela sociedade. Mas e você? O que pensa sobre o papel das Forças Armadas na política brasileira? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e me ajude a divulgar meu trabalho, porque a minha missão está só começando.